Hoje nós vamos abordar, neste Resenha Popular, os resultados dos veteranos de primeira, a Copa das Comunidades, lá no Morro da Antena, com o nosso grande amigo Ricardo Gesseiro. Vamos também mostrar o vídeo da agressão do árbitro Léo, lá em Caputira, pelo Campeonato Regional do Café de Manhuaçu. Vamos também falar da visita do 10 de Ouro, Príncipe Dirceu Lopes, que vem a Caratinga no próximo dia 20, lá na ABB, numa promoção da torcida organizada, a torcida organizada do Cruzeiro de Caratinga, a Toca. Vamos ter entrevista também do cruzeirense Sebastião Tomate, para falar dessa grande promoção da Toca de Caratinga, trazendo à nossa cidade o 10 de Ouro da Academia Celeste do Barro Preto. Vamos falar também do primeiro arbitral da LCD, uma presença importantíssima, expressiva de clubes na última quinta-feira, promete muito o Regional 2024. Vamos falar também do 8º Jogo Solidário, também no dia 20 de abril, amigos do Alex Dias e amigos do Romário. É uma promoção que acontece lá em Abadiânia, no estado de Goiás, e que tem a participação do caratinguense Pereira, que foi lateral esquerdo aqui do bairro das Graças. Vou mostrar isso tudo. No terceiro bloco nós vamos falar do empate do Atlético com o Corinthians, lá na Neoquímica, 0-0. E o Atlético está bicanca da vida com a arbitragem. Vamos falar também da vitória do Cruzeiro no Mineirão sobre o Botafogo de virada, pelo placar de 3-2. E no último bloco, vamos falar exatamente da abertura da série de entrevistas com os pré-candidatos a vereador e prefeito de Caratinga. O primeiro vereador a falar é o Tacílio Ferreira, o popular bicudo do MDB. Ele mudou de partido e nós vamos mostrar isso tudo aqui. E também o primeiro a falar como prefeito, como pré-candidato a prefeito, é o médico ginecologista Dr. Giovanni Correia, que vai falar como pré-candidato a prefeito de Caratinga pelo Partido Liberal. É exatamente isso, meus amigos. E a partir de agora, então, a gente começa destacando os resultados dos veteranos, jogos que aconteceram pela 11ª rodada da Associação de Veteranos, no último sábado, a partir de 3h30, em Caratinga e na nossa região. Em São Pedro dos Ferros, o time do Minas, a Pantera da Baixada, venceu a Portelinha pelo placar de 4-0. Um abraço para o Miguel Vieira, diretor maior do Minas, pela grande vitória, e agradecendo também por ter enviado os resultados das partidas de veterano. Aqui no Tancredo Tassar, no bairro Santa Zita, o Rodoviários venceu o Master Sucan pelo placar de 1-0. Expressinho do bairro Santa Cruz venceu o Isocred pelo placar de 5-1. Em Imbé de Minas, o Independente foi derrotado em casa pelo Palmeiras de Santa Luzia. Independente 2, Palmeiras de Santa Luzia 3. Esse jogo foi lá na cidade de Imbé de Minas. Que negócio legal! Real Sat, jogando em casa, foi derrotado pelo Arsenal de Vargem Alegre pelo placar de 2-1. Enquanto isso, o grande clássico da cidade de Piedade de Caratinga, o Esporte Clube Piedade empatou com o Juventus Futebol Clube pelo placar de 0-0. Cevale, jogando no Reginaldo Machado Franco, em Vargem Alegre, empatou com Folha Viva, o verde e branco do Edgar, pelo placar de 1-1. Guanabara e Palmeiras do Adão Bento empataram 2-2. Grande jogo da Zona Oeste de Caratinga. Em Santa Bárbara do Leste, o Tubarão foi derrotado pelo Master Sapucaia pelo placar de 4-2. Enquanto isso, o Guardiões de Imbé de Minas, jogando em casa, também foi derrotado pelo Pinheiros de São Domingos das Dores pelo placar de 6-4. Juca Antônio tomou uma verdadeira Alemanha, hein? O Futebol Clube do Porto 7, Juca Antônio 2. O que aconteceu, boneco? Deu ruim lá, hein? 7-2 para o Futebol Clube do Porto sobre a equipe do Juca Antônio. Outro jogo importante aconteceu no estádio do Carmo, campo do Esplanada, e o Esplanada B, jogando em casa, foi derrotado pelo Vila Martins pelo placar de 3-2. Juventude do Córrego Grande empatou com o Bonja Master, time do meu amigo Lucas Vinícius, 3-3 esse jogo. Lá no Córrego Grande, América de Santa Efigênia empatou com a equipe do Palmeiras do Aeroporto pelo placar de 2-2. Faixa Azul Master de Inhapim foi derrotado em casa pelo Juventus de Bom Jesus do Galho pelo placar de 2-0. E negócio legal, Santo Antônio de Inhapim venceu o Batuque pelo placar de 3-1. O Novo Cruzeiro, lá do Sudário, perdeu para o 1º de Maio, pelo placar de 4-2. Grande vitória do time do Vinicinho sobre o time do Daniel Sudário. Manchester de Ubaporanga, jogando em casa, venceu a União Celeste pelo placar de 4-2. Red Bull Caratinga foi derrotado em casa pela Portuguesa. Portuguesa 3, Red Bull 1.
É importante dizer também que o Manchester jogou com o União Celeste. Aliás, já falei disso, falando agora do Flamenguinho da Rua da Cadeia, que venceu o Matonense pelo placar de 3-2. União dos Ferreiras foi derrotado pelo Opção, time do meu amigo Douglas Sacramento, pelo placar de 3-2. O Terror de Bom Jesus do Galho, do meu amigo Bruno Soares, empatou com o Baporanga em 4-4. Enquanto isso também, o Nacional da Igrejinha foi derrotado em casa pelo Vila Nova da Pampulha, pelo placar de 4-1. Meus amigos, esses foram os resultados da categoria de veteranos no último sábado em Caratinga e toda a região. E agora, para falar de uma situação interessante, porque vai começar no próximo dia 21, a Copa das Comunidades. Quero mandar um abraço para o Ricardo Gesseiro, lá na comunidade Santa Isabel, Morro da Antena. Começa com 8 equipes no próximo domingo, um jogo às 9, um às 10 e outro às 11 horas da manhã. São 3 jogos na rodada. Estão inscritos para a Copa das Comunidades 2024. O Antena Futebol Clube, o Portelinha Futebol Clube, o União Anápolis, o Santo Antônio, o Crias da Rua da Cadeia, o Isocred, todos esses, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 times que estão na disputa, não é 8, são 6, exatamente jogando entre si, 3 rodadas naturalmente na primeira fase e a sequência do jogo, a sequência da competição. Dia 21/4, 9 horas da manhã, começa então a grande Copa das Comunidades. Quero mandar um abraço para o Ricardo Gesseiro e para todos os desportistas lá da comunidade Santa Isabel. Mais uma vez a comunidade mostrando através do agente esportivo Ricardo Gesseiro a força da comunidade, a força da integração, da confraternização. São manhãs muito gostosas lá no alto, no Campinho Society do Morro da Antena, nessa movimentação interessante da Copa da Amizade. Falamos dessa situação dos veteranos da Copa da Amizade, meus amigos, para falar de uma situação delicada, porque no último domingo, ontem, na rodada do Campeonato Regional do Café de Manhuaçu, aconteceu aquilo que ninguém gosta de ver. Um negócio realmente desagradável, a agressão do time da casa, a equipe do Caputira. Vocês vão ver aqui aí um detalhe importante, exatamente porque é o vídeo da agressão em que o árbitro, Leonardo, que estava apitando o jogo Caputira e Jaguaraí. Esse é o detalhe importante que precisa ser ressaltado, que quem agrediu foi o time da casa, o time do Caputira. Foi aos 25 minutos da segunda etapa. O Flávio Sacramento, que é árbitro aqui de Caratinga, era um dos bandeiras do jogo. O árbitro é conhecido pelo nome de Leonardo, é o nome dele, Leonardo, tratam ele por Léo, mas não tem sobrenome, e é muito difícil falar de árbitro, porque árbitro para mim tem nome e sobrenome. Esse só tem o Léo, o apelido. E ele é de Reduto. E aí veio o grande comprometedor, o grande complicador dessa situação, porque Reduto é um município e Jaguaraí é um distrito de Reduto. Como é, Liliane, que você escala um árbitro daquele município para apitar o jogo de um time do município na casa do adversário? Você colocou um fardo muito pesado nas costas do Léo para tentar levar esse jogo, principalmente na parte disciplinar. E aí, segundo informações que eu tive, o jogo já andava arrastado, já desde o primeiro tempo, com uma desconfiança muito grande dos jogadores do Caputira em relação ao árbitro, que é vizinho lá do time do Jaguaraí. Isso foi pesando, até que aos 25 minutos da segunda etapa, houve a marcação de um pênalti a favor da equipe do Jaguaraí, e aí aquilo que já estava na cabeça do jogador do Caputira, como uma possível armação, explodiu na hora. E deu problema, complicado. O Flávio Sacramento deu bandeirada para todo lado, esse de amarelinho, camisa amarela e cabelinho branquinho que vocês estão vendo aí, é o Flávio Sacramento. E a Polícia Militar, muito eficiente, muito operacional, lá de Caputira, que entrou estava no campo para dar segurança e entrou imediatamente no campo, porque viu que a agressão era uma agressão pesada, era uma agressão complicada. São 4 jogadores do time do Caputira que saíram correndo atrás do árbitro. E ele realmente foi agredido de forma forte. Chegou ao ponto do policial sacar de uma escopeta 12, não com arma letal, não com munição letal, mas com aquela munição com spray de pimenta, com uma mistura que eles colocam ali que acaba espantando todo mundo. E o policial atirou com essa escopeta e, como diz outro pessoal, deu linha na pipa e fugiu lá para a braquiária, porque é complicado, ninguém vai ficar na frente de escopeta. Agora, é muito lamentável, vocês viram aí as imagens dessa situação que aconteceu lá em Caputira. A gente espera realmente que haja uma manifestação
por parte da Liliane Lopes de Carvalho, que é a coordenadora dessa competição, porque agressão desse nível é muito difícil, não é muito difícil acontecer, não. Quando acontece, e que é numa competição oficial, como é o Campeonato Regional do Café, é preciso que alguém dessa coordenação, da direção dessa competição, venha a dar uma explicação, porque isso compromete o trabalho de todo mundo. A cidade de Caputira não é culpada, a população não tem culpa nenhuma do esquentamento de cabeça, da cabeça quente dos jogadores que partiram para a agressão, apelaram. Mas de qualquer forma é preciso ver o que foi a causa que deu esse efeito. E esse efeito foi causado pelo fato de ser um árbitro, que o pessoal de Caputira já sabia que morava em Reduto e o adversário era de Jaguaraí. Eles são muito próximos um do outro. Acabou sendo uma escalação infeliz da direção de arbitragem do Campeonato Regional do Café, que colocou exatamente acima disso, daqui a pouco a gente fala com o nosso internauta, colocou acima do jogo em si a responsabilidade para o ato Leonardo, que realmente levou para cima de si, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é um negócio muito importante, que a gente espera também, eu mando um abraço para o Aguinaldo de Moraes, o Aguinaldo Garcia, o pessoal aqui de Caratinga, que pelo menos nesses jogos de veterano, eles têm todo esse carinho de olhar, olha, fulano não vai ali não, porque ali o bicho está pegando para lá dentro, não estão gostando dele lá não. Fulano não pode ali não. Então há essas coisas do futebol, não tem o veto declarado, mas tem o veto por trás. O diretor liga para o diretor de para o Aguinaldo Garcia e fala, não põe esse aqui não, que eu não quero não. E eles procuram atender exatamente para quê? Para evitar confusão, para evitar problema. É muito melhor curar do que remediar. Então é um negócio realmente importante, muito triste, né? A agressão, a gente lamenta muito, porque toda vez que é agredido um ato, seja ele quem for, apitando do jeito que for, mas ele é autoridade máxima em campo e deve ser respeitado. Esse tipo de coisa deve acontecer numa reclamação direta ao campeonato e não numa agressão física contra o ato. Lamentável o que aconteceu em Caputira na tarde de ontem. Nós vamos para o intervalo comercial, que no próximo bloco nós vamos falar da visita do 10 de ouro, o príncipe Dirceu Lopes, que vem a Caratinga no próximo dia 20. É Plá e Bola.